Jair Paulino, mas calma. Eu sou indígena da etnia Carapana. Meu nome indígena é Caio Valmassano, que significa filho de Deus. Mas pode chamar de Jair Paulino mesmo, ou melhor ainda, Jajá do Wake. Aos 14 anos, o menino é um fenômeno do wakeboard. A história do Jajá no esporte começou porque esse rio onde ele treina fica no quintal da casa dele, em Manaus. Como eu moro aqui na beira do rio, eu vi os meninos passando. Aí eu falei, pai, eu quero esquiar, que eu achei bastante legal. Eu sempre gostei de esporte radical. Só que os equipamentos de wakeboard são caros. O Jajá até conseguiu uma prancha emprestada, mas pro resto ele teve que ser criativo. Tinha o meu tênis de ir pra aula, eu peguei e furei para fazer na prancha. Ao invés de uma bronca, Jajá ganhou o apoio da família, que abriu mão até de comprar material de construção para casa para investir nesse dom. Eu me sinto bem orgulhoso pelo que eu fiz para hoje ele estar andando de wake, né? Uma brincadeira, ficou sério e profissional, né? O esforço tem sido recompensado. Jajá tem no currículo 14 títulos conquistados. No cenário nacional, o Jajá é um dos melhores atletas de wakeboard. Então chegou a hora de subir o sarrafo. Ele viajou quase 4.000 quilômetros de Manaus aqui para Mariporã para participar pela primeira vez de uma competição internacional. Não tinha como esconder a tensão antes de participar do campeonato latino-americano. A gente fica um pouco ansioso e um pouco com medo. Medo de errar alguma manobra, ou então errar todas. O melhor da semifinal já foi o último a entrar na água. A ida foi boa, deu pra mandar quase tudo. No final da ida eu caí. O vento atrapalhou um pouco. Aí na volta fiquei um pouco inseguro. Aí não consegui fazer todas as que eu queria na volta. Sabendo que perderia alguns pontos com a queda, o garoto viveu a angústia de esperar o resultado da final. Até que... Já comemorou o vice-campeonato, mas mostrou que mesmo tão jovem, já carrega em si a insatisfação dos grandes campeões. Tô feliz ao mesmo tempo um pouco triste, porque dava pra ter pegado primeiro, porque eu andei um pouco mal, mas tá bom, primeira competição internacional, peguei segundo. Jajá do Wake, amazonense, índio carapana ou simplesmente um garoto que busca o futuro em cima de uma prancha. Boa tarde, começando o Globo Esporte com essa bela história do Jajá do Wake. Gostei do nome indígena dele, Casão. Filho de Deus, é isso aí. Todos nós somos filhos de Deus, merecemos boas oportunidades e o Jajá tá tendo a dele, é ou não é, Casão? Super, e o dom natural do esporte por qualquer coisa é fantástico, né? É emocionante, né? Você viu que ele tem tudo dentro dele. Nada foi ensinado pra ele, ele tem tudo dentro dele. E é um garoto que vai ser campeão, cara. Porque ficar chateado por ser vice na primeira competição, isso é instinto de campeão, não é instinto de perdedor. É isso aí, o Casão já chegou falando até de wakeboard, que ele manja de tudo. Mas agora a gente vai falar do que ele manja mesmo, que é futebol. Começando a falar, Casão, do Palmeiras, Casa. Fala, Casão, aqui é a Luana. Eu queria saber se o Palmeiras ainda consegue alcançar o Flamengo. Tudo vai depender, eu acho, do Flamengo e Grêmio no Maracanã, da semifinal da Libertadores. Porque o Flamengo já fez tudo no Brasileiro para só pensar na Libertadores. Caso dê certo, eu acho que fica difícil pro Palmeiras alcançar, porque o entusiasmo, eu acho que o Flamengo vai conseguir nas duas. Caso seja eliminado, vai ter um baque emocional muito forte, que aí eu acho que pode fraquejar em algum momento o Flamengo. Eu acho que é muito difícil
se o Flamengo for eliminado, logo em seguida ele conseguir manter aquela emoção, manter aquele foco. Engraçado que o dia que o Caio teve aqui, ele falou, acho que o Flamengo pode oscilar se for campeão e dar uma relaxada. Então você acha que se for eliminado é pior? É muito pior, porque você está jogando todas as fichas dentro de um campeonato que você está jogando muito bem, está sendo muito elogiado, e o ambiente do Rio é totalmente favorável ao Flamengo, e o Flamengo não disputa essa final há 35 anos. Caso ele seja eliminado, o baque emocional é muito forte. O planejamento, assim, vai por água abaixo, né? E aí o Palmeiras pode se utilizar dessa fase, desse momento de queda emocional do Flamengo. Tem mais uma ou a gente vai de Santos agora? Acho que tem mais uma do São Paulo, não tem? Tem um Fala Casão... Não, vamos de Santos então. A gente vai falar do Santos agora, que joga quinta-feira, 7h15, com o Premier contra o Ceará. Ó, o Peixe quer aproveitar uma boa sequência de jogos que vem agora, como foi no primeiro turno, para embalar e, quem sabe, continuar sonhando com o título. Faz tempo que o Santos não perde. Já são 5 partidas de invencibilidade. Faz tempo também que não sofre gols, 4 jogos. Mesmo assim, a vantagem do líder Flamengo aumentou nessa rodada. Agora são 10 pontos. E sabe de quem é a culpa? O Flamengo está fazendo um campeonato fora da curva, né? Tá fazendo um campeonato excepcional, dificilmente perde ou empata. No dia 7 de dezembro, na última rodada do Brasileirão, o Santos vai enfrentar o Flamengo em casa. A ideia, até lá, é tentar buscar o líder, ou ao menos chegar nessa partida tendo chance de título. Do dia 17 de outubro ao dia 9 de novembro, o Santos vai disputar 7 partidas em um período de 24 dias. No primeiro turno, contra esses mesmos adversários, foram 7 vitórias seguidas, que levaram o time à liderança do Brasileirão. O que a gente já fez, a gente pode fazer de novo. Todo mundo sabe da qualidade que a gente tem aqui. E por que não já ganhar o próximo jogo e embalar uma sequência muito boa. A gente vai contar a história de um menino que chama Arthur Medina, que não tem nada a ver com o surfista Gabriel Medina. É que ele é fera no League of Legends. Sabe quantos anos ele tem? Só 7. A gente foi com ele na Brasil Game Show. Olha só. Pensa numa criança feliz. Nesse mundo gamer, a BGS é um parque de diversões. Acompanhado pelos pais, Arthur tirou foto com tudo que via pela frente. Conheceu gamers famosos, como o streamer Pim Pimenta e o Revolta, tetracampeão brasileiro de LoL. Vai ser challenger no LoL? Virar pro player? Um sonho? Boa sorte, viu? Tô na torcida. Arthur começou a jogar League of Legends esse ano e chamou a atenção do Jux, um dos principais streamers do país, quando ele fez uma pentakill, ou seja, eliminou todos os jogadores do time adversário sozinho. E na BGS, contra o time da Red Kennedys, Arthurzinho e outros 4 desafiantes perderam, mas ele foi o melhor do time. Conseguiu 2 kills e ganhou elogios de outro fenômeno, o Alexandre Titã. É incrível de ver ele jogando League of Legends tão novo. E o que você tá achando que seu filho está sendo famoso? Eu tô achando muito legal e eu tô meio assustada, porque você é muito pequenininho. Eu assisto os vídeos dele tentando aprender um pouco, né, mano? Não tem como não, velho. Joaquim até se emocionou quando encontrou o ídolo. Ele é muito bom, velho. Sério mesmo? Você gosta? Eu gosto, eu amo ele, velho. Ele é meu ídolo, velho. Eu dei um abraço dele, tirei foto e dei um autógrafo. Eu falei pra ele me adicionar pra ter jogado duplo. Arthurzinho, você é demais, cara. Muito fofo. Sucesso aí, hein? Um site chinês, inclusive, comparou ele com o Faker, o maior jogador de League of Legends do mundo. Sob Controle fica por aqui. Até a próxima. É o menor ídolo do mundo, cara. 7 anos já tá cheio de fã. Daqui a pouco a gente volta pra falar do Corinthians, hein? Fábio Carille está impossível nas suas entrevistas coletivas. Mais sincero, digamos assim, impossível. De volta para falar do Corinthians. Olha, o Corinthians não tá numa fase legal. O seu técnico Fábio Carille parece que sabe bem disso e anda dando entrevistas falando do time, dele mesmo, da diretoria e muito mais. Dá uma olhada. Seria essa uma conversa fiada, típica de um cafezinho pré-treino? E qual foi o tom dessa conversa aí, ó, entre o treinador pressionado e os seus dirigentes?
É impossível descobrir algo tão privado. Mas, por outro lado, as palavras públicas de Fábio Carille já são o suficiente para revelar o que ele vem pensando sobre o momento do Corinthians. 63 jogos foram agora? A gente não fez 10 bons jogos no ano. A gente está com uma ideia que não é do Corinthians, isso de muitos anos, de ficar recuando bola pro Cássio toda hora. A gente tem que melhorar. E se não melhorar, não classifica na Libertadores. Tem que crescer na parte ofensiva e eu tô tendo dificuldade em fazer isso. Nas últimas 2 entrevistas pós-jogo, o treinador não mediu palavras para reconhecer a fase ruim. Já tinha sido assim depois do empate contra o Atlético Paranaense. Eu mesmo estou me criticando. Muito difícil o título, né? Impossível? Não. Mas é muito difícil. Ainda mais por aquilo que a gente está jogando. E é isso que falta para nós hoje, né? Então, não só eu como presidente da diretoria ciente dessa situação de jogadores que buscam mais gol, que tenham mais ambição, que pisam mais área e com isso vai potencializar qualquer um dos 9 que estiver jogando. Contra o São Paulo, o time foi ainda pior e o técnico ainda mais sincero. Foram só 3 finalizações em mais de 90 minutos de jogo, 38 erros de passe. Nem parecia que o Corinthians estava jogando contra um adversário que também briga por uma vaga na Libertadores, jogando um clássico contra um dos seus maiores rivais. E aí, não teria mesmo por que tentar mascarar a verdade. O básico do futebol para mim é o passe, né? A gente está tendo dificuldade no básico e com isso as coisas se tornam mais difíceis, né? O grupo é consciente de que está mal, né? Você vê no vestiário assim, pós-jogo, a cada jogo que poderia render mais, né? Mas a gente tem que melhorar e não é de hoje. Será que para ele o time merece estar no G4 do Campeonato Brasileiro? Por incrível que pareça, estamos em 4º, cara. Com toda essa dificuldade, não dá para entender, né? Assim, pelo que a gente está jogando, não era pra gente estar em 4º, era pra estar fora dessa zona de classificação da Libertadores. Num momento como esse, é raro ver um técnico ser tão sincero, principalmente ao falar sobre o seu próprio grupo de jogadores. Carille não fez questão de protegê-los. Tem outras equipes que ela tem mais equilíbrio dentro do elenco do que a nossa, que nem a gente falta profundidade, né? Aqueles jogadores que se posicionam para buscar a bola na frente. Não vamos começar a direcionar para um jogador não, que tem muitos jogadores abaixo, né? Não é só Cleison, tem muitos jogadores abaixo, não é de hoje, e esses jogadores têm que ter uma retomada dentro do Corinthians. Críticas ao elenco e sinceridade à parte, a verdade é a seguinte: é com esses jogadores aqui que Fábio Carille precisa fazer o Corinthians jogar mais e o tempo é curto. Amanhã já tem jogo contra o Goiás fora de casa. Mas e se isso não acontecer? Será que o treinador acredita que a culpa pode ser colocada em cima dele e não dos atletas a ponto do emprego estar em risco? Pode, né? O que tá me chamando a atenção das demissões, que não é só quem tá mal tá sendo demitido. Pode. Isso aí faz parte do nosso futebol, faz parte da nossa cultura. Diante de tudo isso, vencer o Goiás amanhã se tornou fundamental para que as palavras, sejam elas públicas ou privadas, não signifiquem o fim da relação entre Fábio Carille e o Corinthians. Casa Grande, eu te pergunto o seguinte, nós da imprensa, a gente adora esse tipo de entrevista do Carille, que ele vai, cutuca na ferida, fala sinceramente, fala o que ele acha, ou pelo menos parece o que ele acha. Eu queria saber, como você que jogou, como é que isso cai lá dentro, ouvindo que os jogadores precisam de jogador com mais ambição, não é só o Cleison que tá mal, os outros jogadores também têm que melhorar. Tem várias partes. Primeiro é o seguinte, quando o Del Valle, ele jogou a bomba na mão dos jovens. Os meninos não sentiram. Isso não foi legal. Isso não foi legal da parte dele. Jogar mal, tá jogando faz tempo que tá jogando mal. Não veio à tona agora. Não sei por que veio à tona agora, porque então deve estar horrível. Porque o Corinthians vem jogando mal desde o Campeonato Paulista. Foi campeão paulista de um jeito assim que não dá pra entender. O Campeonato Brasileiro foram pouquíssimas partidas jogando bem, né? Então essa falha já vem desde o início. Agora, do elenco, foi eles que fizeram o elenco. Desculpa. Boa, Casão. Falta profundidade, foi mais escolha dele e da diretoria e da comissão técnica. Tá aí, Casão, falando na lata, a gente volta já pra falar de um assunto repugnante e inadmissível, racismo no futebol, mais uma vez. Olha aí, temos imagens aí, inclusive, dos racistas sendo retirados do jogo entre Bulgária e Inglaterra na eliminatória da Copa do Mundo.
Sófia, Bulgária. Gritos racistas, gestos nazistas. Era só um jogo de futebol. Em campo, Bulgária e Inglaterra, eliminatórias da Eurocopa. 6-0 para a Inglaterra, quase classificado. Nas arquibancadas, o que alguns torcedores da Bulgária fizeram é inadmissível. No primeiro tempo, sons de macaco. Harry Kane, o capitão inglês, avisou o juiz. E o jogo parou. Não é fácil jogar nessa situação. Isso nem deveria estar acontecendo em 2019, reclamou Rashford, uma das vítimas. No segundo tempo, a partida parou de novo. O alvo foi Sterling, que fez 2 gols e deu uma assistência. Sinto pena pela Bulgária ser representada por gente tão idiota em seu estádio. Foi a frase mais sincera que Sterling poderia ter dito. O youtuber Theo Ogden, de 18 anos, estava no estádio. Ele segue a seleção inglesa e tem um canal bombado no YouTube. Olha o vídeo da torcida inglesa que ele postou. Nós demos 2 recados. Primeiro, ganhamos o jogo. Depois, chamamos a atenção de todos para essa situação inaceitável, disse o técnico inglês Gareth Southgate. Já o técnico da Bulgária, Balakov, fez parte da geração talentosa de 94, colocou panos quentes, lamentavelmente. Falou que tem racismos em várias divisões do campeonato inglês e não na Bulgária. A polícia até tirou alguns dos racistas do estádio, mas a Federação Inglesa pediu providências urgentes à UEFA. Isso é inaceitável em qualquer nível do jogo. Não há espaço para esse tipo de comportamento em sociedade, muito menos no futebol. Pressionado pelo governo da Bulgária, o presidente da federação local renunciou na manhã de hoje. Casão, não sei nem o que falar, é gol nesses racistas, porque é repugnante, é um absurdo. Eu sei que a opinião sua, pra mim, só serve 4 anos de suspensão, tem que suspender, porque aí o país começa a se importar com as coisas também. Racismo, pra mim, é inaceitável. Eu não suporto pessoas racistas, não suporto manifestações racistas. Eu acompanhei a semana da seleção inglesa, eles pensaram em sair do campo e ir embora. Né? Vocês viram que eles pararam o jogo 2 vezes. Ainda bem que eles não fizeram, porque para combater o racismo tem que bater de frente, porque senão o racismo vai ganhar sempre. Sempre que você vira as costas e deixa o racista falando, você está perdendo. É hora de bater de frente. A seleção inglesa bateu de frente. O presidente da federação pediu demissão, o treinador também deveria pedir demissão. Porque aquilo que ele falou foi um absurdo. Ele devia falar do que aconteceu no campo dele, não do que acontece em outros campos, 2ª, 3ª divisão de qualquer outro país. Aconteceu lá na Bulgária. Perfeito, Casão. Sabe quem pode ajudar a melhorar essas coisas? Os professores. Hoje é dia dos professores, eles ensinam muito. Feliz dia dos professores, vocês merecem.